Diga isso pelo menos para 2 ou 3 pessoas perto de você. Que bom que você está aqui nessa noite. Amém? Diga para ela aí, vamos lá. Dá um sorriso Colgate para essa pessoa bonita aí perto de você, ó. Mostra que você escovou os dentes, né? Se você não tiver escovado os dentes agora, nesse momento, você tem um problema, né? Mas sorria, diga: Jesus te ama, que bom que você está aqui. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar na casa do Senhor, né? E um dos motivos que eu estou feliz é porque nós não só cremos, mas sentimos e sabemos que o Senhor nunca falta numa reunião que é para Ele, amém? Em nome de Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 23, por gentileza. Mateus, capítulo de número 23. Vamos estar ouvindo um pouco da palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Sim, no final. Mateus, capítulo de número 23. Quantos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem era para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestre. Um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. E ninguém na terra chame de pai, porque você só tem um pai, aquele que está no céu. Tampouco você deve ser chamado chefes, porquanto você tem um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. O maior dentre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas da viúva e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo outro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não significa nada, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele, e o que jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo que nele habita, e aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comem como um mosquito e engolem como um camelo. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra.
Que o Senhor nessa hora possa trazer clareza ao nosso coração, na nossa mente. Que nós possamos sair daqui, Pai amado, muito mais do que com apenas informações, mas que nós possamos sair daqui, Pai amado, posicionados diante do Senhor, em nome de Jesus. O nosso objetivo de estarmos aqui nessa noite é único e exclusivo, Pai amado, de ouvir a sua voz, sermos transformados pelo poder da tua palavra. Sim, Pai amado, a tua palavra é viva e eficaz. Sim, ela é viva e eficaz. Portanto, toca a nossa vida através da tua palavra nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Glória a Deus, aleluia. Hoje eu gostaria de trazer uma ministração para motivar você. E o tema da nossa ministração nessa noite é: não seja hipócrita. Se você puder, vira para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela: não seja hipócrita. Deus me livre, pastor, palavra de motivação com título desse? Sim, você vai entender até o final, eu acho. Eu vou me esforçar para isso. Sabe, irmãos, eu procurando uma mensagem para ministrar nessa noite, né? E o Senhor trouxe isso ao meu coração. E na verdade essa ministração ela nasceu num tempo de bate-papo, de conversa mesmo. O Senhor já havia ministrado algumas coisas nesse sentido para mim. E eu conversando com uma pessoa semana passada, nós começamos a falar sobre isso, sobre a hipocrisia do nosso cristianismo. E esse é um tema muito importante para ser falado na igreja, porque nós não podemos ficar vivendo de superficialidade, nós não podemos ficar vivendo de aparências. Até porque eu tenho um recado motivacional para você que vive de aparências, né, por toda a sua vida. O nosso Deus, ele não vê como o homem vê. E o próprio Deus disse isso para o profeta Samuel, quando ele vai ungir Davi como rei de Israel. O profeta Samuel chega na casa de Jessé e todos os irmãos de Davi estão lá, menos ele, porque ele estava no campo cuidando das ovelhas. E quando chega o primeiro irmão de Davi, um cara forte, né, alto, de boa estatura, bonitão, Samuel vira e diz: certamente esse vai ser o rei de Israel. Deus imediatamente repreende ele e fala assim: negativo, cara, porque eu não vejo como o homem vê. Vocês veem o que está de fora, vocês veem a casca, vocês veem a aparência, mas eu, Senhor, sondo os corações. Amém? Portanto, diante da presença de Deus, não adianta a gente tentar viver de aparências. Sabe, irmão, e falar um pouquinho sobre hipocrisia pode soar um pouquinho meio pesado para nós essa palavra, né? Mas a hipocrisia, ela é a mesma, ou similarmente, igualmente a falsidade. Está quase que na mesma, tá? Só para a gente entender, né? Mas qual que é o mal da hipocrisia e por que eu considero ela um mal maior que a falsidade? A falsidade geralmente você comete contra alguém, né? Na frente da pessoa você é uma coisa e nas costas dela você é outra. A hipocrisia não é um pecado que a gente comete somente na frente das pessoas, mas também diante de Deus, porque nós colocamos encargos na vida de algumas pessoas que nós mesmos não vivemos. Nós dizemos para as pessoas, exemplo, você não pode mentir, e da nossa boca profere mentiras. A gente vira para as pessoas e fala: ei, você precisa abandonar o pecado. E nós temos um chaninho. Pastor, o que é o chaninho? Para você que não estava aqui quando eu falei de pecado no Quinta Fundamental, falei que o chaninho é o nosso pecadinho de estimação, né? Tem gente que gosta tanto desse pecadinho de estimação, o chaninho que pega até no colo e faz carinho, né? Eu falei: esse aqui não, Deus, esse aqui deixa ele comigo, né? Mas nós estamos sempre apontando o dedo para o outro. Quando o irmão ele cai, quando o irmão ele erra, a gente vai para cima deles e sabe, a gente condena eles severamente. Mas quando o erro é nosso, todo mundo tem que passar pano.
hipócrita. A questão é, como que a gente vai tirar o cisco que está no olho do nosso irmão, se existe uma trave no nosso? E pastor, por que nós estamos falando disso nessa noite? Porque infelizmente nos nossos dias atuais tem muita gente que, assim como os mestres da lei, os doutores da lei aqui que Jesus está falando, e os fariseus, eles pregam, mas não vivem o que pregam. E o Senhor ministrava fortemente no meu coração e dizia assim: Felipe, está chegando o tempo onde não será apenas ministração de palavras, mas vidas expostas no altar. Eu vou derrubar tudo aquilo que é falso, eu vou derrubar toda a hipocrisia. Eu estou separando o joio do trigo, eu estou derrubando quem não é, estou estabelecendo quem é, porque há muitos que ainda não se renderam a Baal. Eu deixei alguns escondidos ainda, alguns não se renderam a ideologias, alguns ainda não se renderam, sabe, a ministração coach, aquilo que, sabe, faz você sair pulando de felicidade da igreja consigo mesmo, mas nem um pouco arrependido porque você pecou hoje. E sinto muito quebrar a sua brisa. Evangelho não é para te fazer alguém melhor, evangelho é para matar você e fazer alguém novo. Jesus nunca prometeu uma vida melhor, mas Ele sempre prometeu uma nova vida. Sim, aquele que está em Cristo, nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez. Nada se fez melhor, tudo se fez novo, irmão. Não é sobre ontem. Você estava mal e hoje você está melhor. Já não estou tão mal quanto ontem. Isso é uma melhoria. Ontem você estava mal, hoje você já não está tão mal como ontem, mas continua mal. Agora não. Quando o Evangelho ele entra no nosso coração e Jesus Cristo, né, ele vem para a nossa vida, nós o aceitamos como único e suficiente Salvador, né, e nós descemos a água do batismo, nós sepultamos o nosso velho homem. E eu já não sou mais um cara mau, que agora sou menos mal. Eu era um cara mau, e agora a graça de Cristo me torna bom. Porque é mudança de vida, é mudança de caráter, é mudança de atitude. Isso é o Evangelho do Reino de Deus. Poderia trazer uma mensagem aqui que faria vocês tudo pular, né, da cadeira. E eu dizer para você: fique tranquilo, o Senhor está te dando a vitória. Mas como que Ele vai entregar a vitória para quem não entra em campo de batalha, irmão? O problema da nossa geração é que ela quer vitória sentado no sofá. Desculpa, eu nunca vi alguém ganhar uma guerra sentado. Mas aqueles que vão para a guerra, aqueles que arregaçam a manga, aqueles que estão ali no meio da labuta, sim, esses saem vitoriosos. Amém? Por quê? Porque eu acredito na palavra. E a palavra de Deus diz que o meu Deus é o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. A Andréia falou sobre isso aqui no início, né? Sobre o que você está enfrentando, irmão. Deixa eu dizer para você, e eu não estou falando com hipocrisia isso. Quem convive comigo sabe que eu sou um cara que descansa mais que todo mundo, né? O mundo está acabando e eu estou descansando. É o famoso nem aí para nada. Por quê? Porque se eu não viver da forma que eu prego, eu sou um hipócrita. Se eu virar aqui para você e dizer: confia no Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e deixa com Ele que o mais Ele fará, faz sua parte, o mais é dele. Vai até o seu limite, dali para lá descansa, deixa com Ele, porque Ele não dorme. Mas eu viver preocupado, eu viver ansioso, eu me torno um hipócrita. Que evangelho é esse que a gente prega, que diz que Jesus salva? Quem aqui acredita que Jesus salva? E tem tanto crente perdido. Fomos salvos de quê? A palavra de Deus vai nos dizer de que nós fomos salvos. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para a sua luz. Então foi disso que Ele nos resgatou. Do que? Do lamaçal do pecado. Ele nos resgatou da morte. Ele nos tirou das trevas.
Ele nos transportou para a sua luz. Ou seja, nós que pregamos isso, muitas vezes não temos certeza da nossa salvação. Nós temos um problema com o nosso cristianismo. Nós começamos a pregar aquilo que nós não vivemos. E isso é um problema, porque Deus olha lá de cima para nós e, infelizmente, a sentença que Ele libera contra nós é: ai de vocês, hipócritas, porque vocês estão exigindo dos outros aquilo que vocês não fazem. Tempos atrás, e faz um bom tempo atrás, uns 2 meses mais ou menos, eu conversava com um líder de juventude. E assim que eu cheguei, ele não me deu Pai do Senhor, ele não me deu nada. Ele fala: irmão do céu, mas está difícil demais. E eu que não estava com dificuldade nenhuma, né? Tive que perguntar: está difícil o quê, irmão? Tipo assim, dificuldade não chegou para mim ainda. Me explica o que está difícil. Ele falou: a meninada, o povo da igreja não quer saber de orar. Aí eu comecei a engolir a seco. Para quem me conhece sabe que eu sou isso aqui que vocês estão vendo, mas segundo fontes parece que eu dou uns tapas de luva, né? Eu falo na tranquilidade, mas realidades severas. O povo não quer ler Bíblia, o povo não quer jejuar. E eu ouvindo, e ok, e eu balançando a cabeça para fingir que estava concordando com ele, né? E quando ele acabou todo o seu desabafo, eu falei assim: deixa eu te perguntar uma coisa. Ele: pois não, pastor. Eu falei: quantos dias emendados você está de jejum? Ele falou: não estou de jejum. Eu falei: ok. Quantas horas você passou orando hoje? Sabe o que é? Que hoje no trabalho foi apertado demais e tudo mais. Eu falei: tudo bem. Você consegue citar para mim pelo menos 3 versículos decorados da Bíblia? Aí ele pensou e eu acho que ele entendeu o recado. Mas mesmo eu entendendo que ele tinha entendido o recado, eu falei para ele: para de cobrar do povo aquilo que você não faz, porque o povo é o reflexo do líder. Eu dou graças a Deus porque aqui nesta igreja, e eu não estou exaltando a nossa igreja, mas eu posso louvar a Deus porque nessa igreja nós temos um bom exemplo. Nessa igreja o pastor pode subir aqui no altar, e eu não estou falando de mim, estou falando do nosso pastor principal, o pastor Ademir. Ele pode subir aqui nesse altar e cobrar da gente orar, porque ele ora. Pode vir todos os dias aqui da semana. Geralmente ele chega aqui umas 10, 11 horas da manhã. Não vem não que você vai atrapalhar ele, né? E ele fica aqui até 2, 3 horas da tarde orando. Como você sabe disso? Eu tenho o privilégio de, além de ser meu pastor, ser meu pai. Então eu sei da agenda dele. Todo dia ele vai estar aqui orando. Direto ele está jejuando. Sempre está meditando nas escrituras. E sabe, irmão, é exatamente isso que nós precisamos fazer. Porque as palavras, elas podem convencer, mas o exemplo arrasta, irmão. Por que vocês acreditam que Jesus Cristo ele só tinha que falar uma vez só? Ele não insistiu com os discípulos. É ou não é verdade? Ele chega ali diante de Pedro e fala: cara, agora eu vou fazer de você um pescador de homem, me segue. Pedro imediatamente segue a Jesus. Por quê? Nas palavras de Jesus tinha autoridade. Pedro olhava e falava assim: esse cara sabe o que ele está falando, porque provavelmente ele vive o que ele fala. Eu preciso seguir. Jesus não ficou insistindo: vamos Pedro, por favor, não, abandona essa vida aí, cara. Eu sei que você vai ter menos lucro, mas vamos comigo, eu te imploro, eu preciso de discípulo. Não, ele falava uma vez só. Inclusive, deixa eu te dizer uma coisa: toda a palavra de Deus, ela é única, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Deus não é de ficar repetindo jargão, meu irmão. Pastor, não entendi. Quando Pedro, foi ter com Jesus sobre as águas, o que é que Jesus falou para ele demais? Nada. Todo mundo está assustado, achando que é um fantasma. Eu estou citando texto bíblico, quem lê Bíblia sabe do qual texto eu estou falando, né? Mas Jesus, começa a andar sobre as águas e está lá, e está todo mundo achando que é um fantasma. E de repente ele: não, pode ficar tranquilo, sou eu mesmo, o mestre, prazer, E Pedro fala assim: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Jesus só disse para ele assim: então vem. Simples. Então vem. Jesus falou uma palavra para ele: vem. E Pedro desceu e caminhou sobre as águas. Agora tem gente que tem 20 anos de igreja e está esperando confirmação de Deus.
Você ainda está esperando outra palavra de Deus, que Ele vai salvar a tua família, que Ele vai mexer na sua casa, que no lugar da sua vergonha Ele te dará dupla honra. Você ainda está esperando confirmação de Deus. Você vai esperar por mais quanto tempo? Deus, Ele não precisa ficar confirmando a palavra dEle para ninguém, porque a palavra dEle é única e diretiva. Ele falou, confia, caminhe em cima dessa palavra, pregue essa palavra, mas viva essa palavra. Pastor, mas minha família ainda não converteu. Age como se ele estivesse convertendo. Que tal você chegar lá na sua casa hoje à noite dando a paz do Senhor? Você já tentou fazer isso? Não, né? Porque é loucura demais para a nossa mente humana. Como que eu vou dar a paz do Senhor para um não convertido, irmão? Eu já cometi essa gafe. Alguém fala, ô Felipe, eu paz. E a pessoa nem de igreja não era. Tá tudo certo. Eu tenho exemplo dentro de casa que fez isso. Pastor Ademir, quando o meu tio, ele ainda não era convertido, pastor Jesus lá de Piuí, ele já contou isso aqui, vou passar por cima rapidinho, eu quero voltar no texto. Mas toda a Santa Ceia ele trocava pela fé o cálice com o tio Jesus. Ele erguia o cálice e falava, Senhor, pela fé eu estou trocando esse cálice agora com o meu cunhado, porque um dia eu vou estar trocando com ele aqui pessoalmente. E aconteceu. Por quê? Porque o Senhor tinha dado uma palavra. Eu vou salvar, fica tranquilo. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente acha que Deus se rendeu à era da velocidade. Nós estamos na era da informação, na era da velocidade. Tudo é para ontem, né? O iFood dá o prazo de 1 hora. Só que se passa 20 minutos você já manda mensagem, já saiu. Tem um prazo de 1 hora, você não sabe esperar. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não se rendeu a era da velocidade. Ele continua sendo dono do tempo. Ele não está atrasado, porque Deus nunca se atrasa. Ele está no tempo certo, na hora certa. Nós que não sabemos esperar. Eu acho que eu falei isso quinta-feira, eu vou repetir, irmão, descansa. E por que eu falo descansa? Porque antes mesmo de você chegar no seu amanhã, Deus já está lá. Ele já sabe o que tem preparado para você. E você também deveria saber. Por que, pastor, que eu deveria saber? Porque o próprio Senhor diz na sua palavra que tudo aquilo que o homem planta, ele também vai. Isso te assusta ou te relaxa? O que o homem plantar, certamente ele. É isso que te aguarda no seu amanhã, tudo aquilo que você plantou. Pastor, tô lascado. Que bom, porque a minha palavra também me garante que Ele é um Deus de misericórdia. E sabe, nós precisamos começar a viver dessa maneira. Nós falamos sobre fé. Tenha fé. É muito fácil jogar para vocês aqui uma palavra dizendo, vocês têm que ter fé, vocês têm que acreditar. Mas quando a situação é comigo, eu desmorono. Que fé é essa? Que qualquer ventinho derruba. Que Deus é esse? Que é capaz de salvar o mundo inteiro, mas não é capaz de salvar a sua alma? Fala sério. Nós dizemos e nós pregamos sobre isso, né? E eu falei sobre isso, sobre a prosperidade. E nós cremos que o Senhor, Ele não tem problema em prosperar a nossa vida. E Ele não tem problema mesmo, desde que os princípios estabelecidos sejam cumpridos. O princípio de toda prosperidade é a obediência. E Ele não tem problema nenhum. Se o nosso coração estiver nos tesouros eternos, Ele não tem problema nenhum em nos dar tesouros terrenos, porque o nosso coração vai continuar no céu, mesmo a gente tendo abundância na terra. Então Ele não tem problema com isso. Sabe o que eu vejo? Eu vejo uma igreja que acredita que Deus pode fazer no outro, mas não nela mesma. Eu vejo uma congregação que acredita que o Senhor pode encher a congregação do lado, mas não essa aqui. Eu vejo uma congregação que acredita que o Senhor pode avivar os 4 cantos desse país, mas a nossa igreja é fria demais. Frio demais é o seu pensamento.
Porque a espera de um avivamento coletivo não é desculpa para você não viver um avivamento pessoal. Nós precisamos entender a sentença que Jesus estava liberando sobre os mestres da lei e sobre os fariseus. Porque ele diz: olha, vocês fecham o reino dos céus para as pessoas. Vocês não entram nele. E vocês também parece que não quer deixar ninguém entrar. E aí Jesus ele começa a descrever algumas coisas aqui importantes. Ele fala assim: olha, vocês, em vez de ajudar as viúvas, Tiago, capítulo de número 1, se não me engano, vai falar sobre isso, que essa é a verdadeira religião. Cuidar dos órfãos e das viúvas e dos necessitados. Mas os fariseus, muito pelo contrário, deixavam as viúvas de lado e em compensação orava por longas horas. Jesus está falando assim: vocês estão cumprindo uma coisa para encobrir outra. Isso é um problema. Eu falei sobre isso alguns domingos atrás. Muita gente comete muitos sacrifícios porque não obedece. Quem anda em obediência não precisa sacrificar nada. Jesus falou através de Samuel, né? Deus falou através de Samuel: obediência eu quero e não sacrifício. Então muitas das vezes a gente tem que abrir mão de muita coisa. Por quê? Porque faltou o princípio, a obediência. E sabe quando eu entendo que nós estamos nos tornando hipócritas, irmão? Quando nós estabelecemos princípios que não cabem para todo mundo. Como assim, pastor? Eu te apresento um princípio que eu não vivo. Isso é um problema. Quando a gente apresenta um princípio para o outro e a gente também não vive. Não, você não pode se enfurecer desse jeito. Você é a luz do mundo. Você não pode sair de si dessa forma. Você não pode ficar estressado e querer quebrar a cara de todo mundo. Mas quando pisam no seu carro, sai de baixo. Hipócrita. Está falando que o outro tem que ser paz e amor, e você é guerra e tiro para todo lado. Você não pode deixar a tristeza te abater. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Mal vem uma tempestade, não é nem uma tempestade, irmão, é uma sombra de um vento. Você já está: meu Deus, misericórdia, tenha piedade de mim, estou me sentindo como Jó. Irmão, a verdade é que se muitos de nós passássemos aquilo que Jó passou, ninguém sobreviveria. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados com superficialidade. Só que hoje é diferente. Por que hoje é diferente? Porque hoje o Senhor está quebrando a casca da nossa hipocrisia e trazendo vida para as nossas palavras. Sabe, Ele está levantando pessoas aqui. Eu não estou dizendo que você não faz isso, longe de mim, eu estou falando de mim, que muitas das vezes falo aquilo que eu não faço. Hoje eu falei com a Andréia: eu estou me sentindo o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu estou fazendo. O próprio apóstolo Paulo falou isso. Pastor, o que isso tem a ver com a gente hoje, irmão? O Senhor, Ele quer trazer a nossa verdade à tona. Eu quero dizer uma coisa aqui que não é bíblica, mas que eu ouvi de não sei quem, para dar os créditos, mas que para mim faz todo sentido. E eu quero ministrar isso no seu coração nessa noite, usando o texto que nós lemos. No céu há muito mais respeito, presta atenção nisso. No céu há muito mais respeito por um ateu convicto do que por um cristão que não sabe quem é seu Deus. Quando eu ouvi isso, eu não lembro quem lembra daquela época dos coices de cavalo do pânico, mas foi exatamente como eu me senti, né? Um cavalo puf na minha cara. E eu falei: porque o ateu tem convicção que Deus não existe, e tem crente dentro dessa igreja que não tem convicção da grandeza do seu Deus.
Entrega algo para Deus hoje, amanhã está pegando de volta. Fala, minha família pertence ao Senhor, amanhã parece que pertence ao diabo. Gente, quem é o nosso Deus? Se você não tiver convicção de quem é o seu Deus, sinto muito, você está mais perdido que segue em tiroteio. E o problema é que aí você não consegue guiar ninguém, porque senão você vai ser um guia cego tentando guiar outro cego. Ninguém consegue fazer isso. Um cego guiando outro cego, eu já sei o que vai dar. Os dois vão cair, os dois vão errar o caminho. E a boa notícia nessa noite é que eu conheço um Deus que abre olhos. Eu conheço um Deus que reestabelece visão. Sim, eu conheço um Deus que restaura sonhos. Eu conheço um Deus que traz convicção das promessas que Ele já fez. Eu conheço um Deus que não melhora a vida, mas transforma ela. Eu conheço um Deus que tira o fardo pesado e coloca um jugo suave e leve sobre você. Sabe, eu conheço esse Deus e Ele está aqui nessa noite, trazendo para nós essa clareza, esse direcionamento, dizendo: nunca mais você vai falar de algo que você ouviu falar, mas agora os seus olhos vão me ver. Você vai contemplar, você vai viver isso, porque esse é o verdadeiro cristianismo. Eu só faço o que meu pai me manda fazer, eu só falo aquilo que eu ouvi meu pai dizer. Esse foi o cristianismo estabelecido por Jesus, como Ele tinha estado na eternidade. Sabe, Ele consegue então trazer essa realidade para a terra. Por isso Ele proclama: que seja na terra como é nos céus. E Jesus não estava brincando quando Ele falou isso. Ele falou assim: eu não estou falando de algo que eu nunca vivi, eu estava lá, e eu quero estabelecer isso aqui na terra. Esse é o seu Deus. Está ansioso? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O que é uma palavra de Deus? Essa é para você que está ansioso. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pastor, onde está isso? Não vou te falar, sei de cor, mas está na Bíblia. Procura o que você acha. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Mateus capítulo número 6, Jesus vai falar sobre isso. Quem dos homens, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado sequer na sua vida? Quem? Ele falou assim: vocês estão ansiosos, mas o Pai que está no céu sabe de todas as coisas que vocês precisam. Sabe o que é melhor? É que termine esse versículo com uma promessa: e Ele vos dará. Pastor, mas está faltando alimento em casa. Faltando alimento na sua casa? Eu sei um Deus, eu conheço um Deus que multiplica azeite e farinha até que os celeiros voltem a se encher de novo. Pastor, parece que está tudo tão difícil. Irmão, se não tiver difícil, você não é cristão, querido. Entenda uma coisa: dificuldade faz parte do cristianismo, sim. Desculpa se te enganaram. Eu acho que foi a Vitória, minha própria esposa falou isso para mim, né? Falou: Felipe, você joga muito balde de água fria na gente. Eu não jogo balde de água fria, eu jogo Bíblia. A questão é que o sofrimento faz parte da vida do cristão, porque as promessas do Senhor para nós, as promessas para a eternidade, é para aquele que perseverar até o fim. E como que você vai perseverar se você não for provado, irmão? Quem não é provado não precisa ter perseverança, está tudo muito bem, ele não precisa de nada. Agora nós que esperamos e aguardamos ansiosamente a volta do nosso Senhor, nós vamos ser atribulados, nós vamos ser tentados, mas feliz é o homem que passa pela provação, porque quando é aprovado, meu irmão, aí ninguém te segura. Está cansado, irmão? Jesus tem um convite para você nessa noite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse é o Deus que eu conheço, esse é o Jesus que eu conheço, essa é a Bíblia que eu conheço, esse é o Evangelho que eu prego e é o Evangelho que eu tento viver. Quando eu começo a me sentir cansado e sobrecarregado, eu falo: cadê Jesus? Preciso de descanso. Sinal que eu me afastei muito do Senhor e me envolvi muito com a obra.
né? Porque no Senhor nada é um fardo pesado, porque senão a palavra dele se torna mentirosa. O jugo e o fardo dele é leve. Então, se você está sentindo um peso nas suas costas, tem alguma coisa ali, né, te atribulando, certifique-se que você não se envolveu demais com alguma coisa e esqueceu de Jesus. Se você está cansado nessa noite, volta para Ele. Ele tem descanso para te dar. E descanso não quer dizer ausência de problemas, mas a certeza que mesmo em meio à tempestade Ele vai estar lá com você. Fica tranquilo. O Senhor Jesus Cristo, Ele não vem e torna a tempestade menos pior, Ele cessa ela. Porque Ele dá ordem ao vento e diga: aquieta-se. E ao mar Ele também diz: aquieta-se. E tudo se acalma. Gente, o Evangelho é loucura. Nós pregamos e cremos que um homem na sua velhice recebeu uma palavra de Deus dizendo: você será pai de multidões. E um cara com mais de 100 anos engravida sua esposa, e tem Isaac na sua velhice. Isso não é doideira? A gente prega que um cara ouviu uma voz de Deus dando várias instruções que ele precisava construir uma arca, porque viria chuva sobre a terra. E de repente Noé começa a imputar justiça. Como? Martelando prego na madeira. Eu vou fazer o que essa voz falou, porque eu acredito. Vai vir chuva sobre a terra. E sabe o que é engraçado? É que o Senhor não salvou apenas Noé, mas salvou toda a sua casa. Porque ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Eu estou falando com um crente aqui nessa noite: creia, isso lhe será imputado como justiça. Pastor, mas e se eu não ver, seus filhos verão? E se meus filhos não ver, seus netos verão? E se meus netos não ver, seus bisnetos verão? Mas Deus nunca volta atrás da sua palavra. Eu conheço algumas pessoas aqui, e se eu chamar elas aqui, elas vão dar grandes testemunhos, grandes, daquilo que Deus fez na vida delas. Esse é o nosso Deus. É um Deus que faz coisas grandes. E tudo que a gente precisa, não que Deus precisa da nossa ajuda, é só um termo, um jeito de falar, tá? Mas tudo que a gente precisa fazer para Deus ficar mais credibilizado é agir de acordo com aquilo que a gente prega, de acordo com aquilo que a gente acredita. E do fundo do meu coração, e eu estou encerrando essa mensagem, sabe por que eu creio que os evangélicos e o evangelho está tão desmoralizado? Porque o crente que prega que Deus é suficiente está sempre atrás de mais coisas para preencher o seu coração. E aí as pessoas que estão lá de fora dizem assim: mas ele não prega que Deus é suficiente? Por que ele está desesperado em busca de uma melhoria de vida, em busca de não sei o quê? Não que essas coisas sejam erradas, não me entenda mal, mas as pessoas conseguem ver o desespero no seu rosto. Eles não pregam que ele é o povo mais feliz dessa terra. Por que eles só andam olhando para baixo ou chorando para lá e para cá, choramingando? Irmão, evangelho não é para quem é covarde. Evangelho é para quem, em meio às lutas e em meio a desafios, eles continuam andando com a cabeça erguida. Porque Deus não levantou uma igreja medrosa. Muito pelo contrário, lá em Ezequiel 37, no vale de ossos secos, estava tudo seco, tudo destruído. Mas eis que o Senhor libera uma palavra e se levanta um grande exército. Igreja não é medíocre, igreja não é covarde, igreja não anda de cabeça para baixo. Igreja é um grande exército que anda de cabeça para cima, porque sabe que o seu general não está lá embaixo, não está aqui na frente, mas está lá no céu, dizendo: marche até o fim, marche até o fim. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Fica de pé no seu lugar. Sabe como que eu entendo? Oh, mudou o tom.
Eu entendo isso que Jesus disse. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quantos aqui fazem parte da igreja de Cristo? Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente por anos, a gente tem vivido como se o inferno viesse contra a gente e a gente fosse a resistência. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Ou seja, sou eu que estou tentando derrubar a porta do inferno, não ele tentando contra a minha vida. Eu sou uma ameaça para o inferno, ele não é uma ameaça para mim. Se você se entende como participante da igreja, como parte do corpo de Cristo, deixa eu te falar um negócio. Começa a olhar para cima, começa a declarar com autoridade, começa a fazer as coisas, sabe, com fé, com ousadia, com intrepidez, irmão. Porque não é o inferno que prevalece, não, nós prevalecemos contra ele. Nós avançaremos sim, acima de toda situação que o inimigo, que o diabo, o inferno, seja lá o que for, se levanta contra nós. A gente vai para cima disso igual doido, porque nada pode parar a igreja de Cristo. Por quê? Porque Cristo está com ela. Agora não, a gente vive resistindo. Ai, pastor, o inferno se levantou. Irmão, o inferno se levantou. Falou, ok, se prepara, porque você vem contra mim usando os meus filhos. Você vem contra mim usando minha família. Você vem contra mim usando as minhas finanças. Você vem contra mim usando os meus amigos. Você vem contra mim usando a ansiedade. Você vem contra mim usando a depressão. Você vem contra mim usando o complexo de inferioridade. Você vem contra mim com todas essas armas. Mas eu não, eu irei contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Agora o bicho vai pegar, agora o negócio vai ficar feio. Chegou a hora da igreja se posicionar com autoridade. Quando que nós teremos essa autoridade, pastor? Quando nós vivemos aquilo que a gente prega. Jesus salva, então caminhe como um salvo. Jesus cura, então ministra cura na vida dos outros. Seja você cura para os outros, em nome de Jesus. Jesus liberta, então em nome de Jesus, a partir de hoje você está liberto de todo vício. A partir de hoje você está liberto de toda ansiedade. A partir de hoje você está liberto de toda depressão. E pastor, por que você está falando isso? Porque eu sei que a autoridade não está no meu nome. Pastor Felipe, não vale nada. Mas existe um nome que está sobre todo nome. E neste nome nós temos a autoridade para mandar tudo embora. Eu não quero mais saber, você que tem sido atormentado nas suas noites de sono, a partir dessa noite é diferente. Você vai se apropriar da palavra. O que a palavra diz? Em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor é quem me guarda. Em nome de Jesus. Eu sinto de fazer isso, e eu vou fazer. Mas se agarra com uma pessoa aí. Pode ser uma pessoa que está do seu lado, uma pessoa que está atrás de você, não sei. Ninguém sozinho, por gentileza. E o que é que nós vamos fazer, pastor? Nós vamos ser igreja. Porque eu não sei se você aprendeu que ser igreja é vir aqui cantar, ouvir uma palavra. Não, irmão, isso não é ser igreja. Ser igreja é levar Cristo para as pessoas. Ser igreja é levar libertação para as pessoas. Ser igreja é levar salvação para as pessoas. Seja igreja nessa hora. Começa a ministrar na vida da pessoa que está do seu lado aí.